Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos discutir aquele assunto sobre por que, né, quando a gente come as proteínas, vou botar aqui desde o início, ó, tá aqui, ó. Elas vão para o intestino, tá? Geralmente a gente obtém proteínas em alimentos como carne, ovos, tá? O leite também, e entre outros. E aí, por que quando a gente come essas proteínas, elas vão lá pro intestino, né? Ativar aqui rapidinho. Elas vão pro intestino. Nós quebramos essas proteínas e essas proteínas elas se tornam aminoácidos aí, tá? Elas não são mais chamadas de proteínas. A gente absorve esses aminoácidos, depois esses aminoácidos são levados para o sangue e o sangue leva para as células do nosso corpo. E aí, lá dentro da célula, né, o núcleo celular que comanda a célula, né, tem aí o DNA, tá? Tem o gene, esse gene, ele é aí transcrito, esse gene vai para o citoplasma, que é o RNA mensageiro, correto? E aí o ribossomo pega esses aminoácidos aí e constrói uma nova proteína. Por que que a célula ela faz uma nova proteína, sendo que a proteína já está pronta no alimento? Gente, isso acontece justamente porque cada indivíduo, cada ser vivo tem a sua proteína específica. Por exemplo, se você comer uma carne de um boi, por exemplo, e você comer aquela carne ali, você vai obter as proteínas do boi, você não vai obter as suas proteínas, ou seja, você vai ter que desorganizar os aminoácidos das proteínas do boi, da carne do boi, para poder fazer as suas, porque as nossas são diferentes desse ser vivo. A mesma coisa de outros alimentos que comemos, nós temos que fazer as nossas proteínas de acordo com a necessidade do nosso organismo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, um adulto aí, ele precisa aí mais ou menos de 60 gramas de proteína por dia. Mas não é só a quantidade que importa. O corpo humano precisa de proteínas que tenham os aminoácidos necessários para ele mesmo produzir as proteínas que ele precisa, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Olha aqui, ó. Os aminoácidos. Geralmente eu represento os aminoácidos com aquelas bolinhas, né? Naqueles esquemas. Mas, na verdade, os aminoácidos, eles são assim, gente. Quimicamente, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão conhecer cada estrutura do aminoácido, tá? Dos 20 aminoácidos que formam as proteínas, 9 precisam estar presentes na alimentação do adulto e 10 nas crianças. Com esses aminoácidos, chamados de aminoácidos essenciais, o fígado pode fabricar o restante e completar o total de 20. Ó, ok? Então, aqui, esses são os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais a gente obtém eles comendo, que são todos esses aqui. E os não essenciais, o fígado utiliza os essenciais para produzir, tá? O fígado ele consegue transformar aí os essenciais em não essenciais, que são esses outros aqui. Então, basicamente, a gente precisa comer esses aqui nos alimentos, que são os essenciais. Os alimentos de origem animal são, em geral, uma fonte completa de proteínas. Então, vocês podem observar aí que são todos esses, tá? Esses aqui também, queijo, fígado, tá? Temos aqui coração de galinha, né? Nós temos aqui leite, iogurte. Já as proteínas de origem vegetal, elas são um pouco incompletas, tá? A gente encontra proteínas em origem vegetal, mas são muito poucas, tá? Então, o certo é você obter proteínas a partir desses alimentos aqui. Então, para você virar vegano, por exemplo, você tem que ter um bom embasamento de proteínas que você pode encontrar que não sejam em alimentos de origem animal, tá?
Bom, mas uma combinação adequada aí que nós temos de arroz com feijão, você consegue aí ter os seus aminoácidos essenciais. Mas isso não quer dizer que você vai comer só arroz e feijão, tá? Isso aí é uma combinação muito boa. Ou seja, você pode ter apenas um dos aminoácidos essenciais nesses dois alimentos, mas existem os outros também que você precisa. Bom, vitaminas. Juntamente com as enzimas, as vitaminas agem na transformação química do corpo. Se a gente não tiver vitaminas, muitos órgãos passam a funcionar mal e corremos o risco de ficarmos doentes. Então, aqui nós temos aí as vitaminas, que são geralmente a gente vê aquelas letrinhas do alfabeto, né? Vitamina A, vitamina D, etc. Mas qual é a principal função das vitaminas? A principal função das vitaminas é controlar ou regular qualquer coisa no nosso organismo. Ah, mas isso quer dizer que não basta eu ter carboidratos no meu organismo, não basta eu ter lipídios, não basta eu ter proteínas, tem que ter as vitaminas, porque a vitamina ela é responsável pelo controle de todas as substâncias que eu falei até agora, tá? Então, sua função é essa. A quantidade necessária de vitaminas por dia é muito pequena se comparada à da maioria dos nutrientes. Elas são medidas, aí no caso, em miligramas. Inicialmente, as vitaminas foram identificadas como letras do alfabeto, como eu mostrei. À medida que foram descobrindo a composição, passaram a ser identificadas por outros nomes, tá? Mas até então ninguém sabe por que se chamava vitamina A ou vitamina D. Aí depois que botaram nomezinhos nessas vitaminas, ó. Vocês podem observar aqui. Então, vitamina A. Vitamina A, também chamada de retinol, esse aqui é o nome dela, tá? Mas geralmente as pessoas conhecem como vitamina A. E para que ela serve? Ela serve para controlar aí as células de todo o tecido epitelial que a gente tem no nosso corpo. Não só da nossa pele, mas também da parte interna do nosso corpo. Todo o tecido epitelial que tem por dentro do nosso corpo, como por fora. A vitamina A também ajuda a controlar alguns processos de visão, tá? Então, se você tiver com uma visão prejudicada, você precisa aí de vitamina A. Bom, a falta dela, né? Como eu falei aí, ó, ela pode causar aí visão turva, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó. Ou seja, falta de vitamina A. Ó, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre visão. Vocês vão entender mais ou menos como funciona o mecanismo de visão, tá? Então, a vitamina A, ela age aqui na córnea, age em outros tecidos dos olhos que vocês vão conhecer mais na frente, quando a gente for falar de sentidos. Ok? Aqui, no caso, é uma cicatriz corneana ocasionada pela falta de vitamina A. Bom, onde encontramos? Nesses alimentos aí, como ovos. Os ovos, gente, eles estão em tudo. Então, comer ovo é importante. Fígado, rim e, no caso aqui, nós temos aí os derivados de leite, tá? Então, nós temos aí a vitamina A, né? Que, no caso, possui aí uma substância importantíssima, beta-carotene, absorvida pelo estômago, intestino, passa para o sangue, vai para as células, ok? E aí pode ser transformada em vitamina A. Bom, na próxima aula a gente vai falar aí sobre vitaminas do complexo B. A gente fica por aqui então e a gente continua a partir daí. Um abraço para vocês.